convidar vocês para entender um pouco do que era o meu passado quando eu tinha a idade de vocês. Gente, na idade de vocês, a minha vida era assim. Por que era assim? Porque eu não tinha um plano de vida, eu não tinha um sonho, eu não tinha nada. Talvez eu não tivesse nem o que comer no dia seguinte. Mas meu pai era um carteiro. Ele trabalhava muito para tentar conseguir aquele dinheiro. Não dava nem tempo de sonhar. E ninguém se lembrava, não sabia nem o que era um sonho. Ninguém sabia o que era. Ah, eu quero ter um carro. Carro? O que é um carro? Você não tem nem um chinelo para calçar. Ah, eu quero ter uma roupa de grife. Roupa de grife. Agora em Biripiri teve os festejos. Nessa época, quando eu era pequenininho assim, até na faixa de 14, 15 anos, a gente ganhava 2 roupas por ano. Aquelas roupas, a gente ia para o festejo, com aquela roupa nova, e era a mamãe que fazia aquela roupa. Fazia ou encomendava da vizinha. E aquela roupa ia ser usada durante o ano todo. A gente era criança, não sabia nem o que era cueca, porque só tinha o calçãozinho para vestir. Era o calçãozinho e a camisa. Aí você tinha que usar aquilo ali o ano todo. O chinelo, a japonesa, se você perdesse, só no ano que vem, outra. Essa era a realidade do nosso Piauí, acho que do Brasil. Carreguei muito tempo a lamparina dessa, à noite, para estar dedicado, convivendo com as pessoas, né? Isso parece um absurdo, né? Não parece um absurdo? Como é que eu estou dentro de minha casa, eu não consigo enxergar 3 metros na frente? Coisa de louco, né? Eu vim fazer plano de vida quando eu tinha 18 anos. E essa história já contei aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu pegava um ônibus no Parque Piauí com o meu pai ali. Ele tinha uma gráfica aqui na Pissarra, viu só? Uma tipografia na Pissarra. E aquele ônibus lotado, infernalmente lotado, nesse calor que faz aqui. Aí eu pensei, eu vou ter que comprar um carro, pensando comigo, né? Pensando comigo, vou ter que comprar um carro. Daqui a 10 anos eu vou ter um carro. Já contei essa história para vocês. Ah, se eu soubesse que sonhar grande, dava o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Eu tinha sonhado grande, tinha feito um plano mais rápido. O fato é que eu esqueci esse negócio de sonhar com um carro, e 10 anos depois eu comprei meu primeiro carro, com 28 anos de idade. Se eu tivesse sonhado mais alto, tivesse feito um plano de verdade, talvez eu tivesse conseguido antecipar algumas coisas. Porque um plano é uma luz na vida da gente. Quem de vocês tem um plano de vida? O que você quer ser daqui a 5 anos? Quem é que tem um plano aí? Ah, eu quero ser o fodão do mercado de publicidade, eu quero ser o cara das gráficas, eu quero ser bom redator, jornalista, eu quero ser o cara das redes sociais. Daqui a 5 anos, quando pensar em redes sociais, sou eu. Alguém tem um plano na cabeça? Gente, tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Eu escrevi um roteiro aqui, mas eu acho que a gente vou falar mais assim, de experiência de vida mesmo, né? A gente vive, a maioria de nós vive de acordo com a maré. Eu falei isso várias vezes aqui. É muito fácil você estabelecer um plano. A gente fica falando, mas o cara é muito novo, ele está nem aí com essa porra de plano, essa desgraça de botar aí, que der lá na frente, se eu conseguir, tudo bem. Mas, se você puser na sua cabeça,
que você está no estágio que você conquistou atualmente. Então você pensa em crescer. E é isso que a gente pensa. Pelo dia a dia a gente se perde muito no fazer, e esquece de parar para planejar. O que eu vou fazer na frente? O que é que eu vou fazer na frente? Onde que eu quero chegar? Tem que ter pelo menos a vontade de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, de ter um cargo, de ter uma função, de ter uma profissão definida daqui a 3, no máximo 5 anos. Né? Você entra para a faculdade, quer terminar o curso. Por que você quer terminar o curso da faculdade? Porque as pessoas falam que é bom terminar o curso da faculdade. Mas normalmente nós somos levados a pensar pelo que a maioria decide e pensa, né? Mas nós somos o quê? Nós somos ovelha ou somos pastores? Nós somos levados por alguém que está nos conduzindo, ou a gente é pastor, é o líder, é que vai puxando, tangendo as ovelhas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ter capacidade de liderança e ser pastor. E desenvolver isso a partir de você planejar a vida. Né? Quando, na minha idade, na idade que eu tinha, quando eu tinha a idade de vocês, aqui não existia esse negócio de você pensar na frente. Era uma sobrevivência, a gente mal tinha o tempo de pensar em sobreviver. Né? E às vezes eu penso que a gente fala essas coisas e não bate no coração de vocês. Meus próprios filhos talvez não escutem direito as coisas que eu falo, porque isso é da própria experiência da pessoa. Né? Não há aquela vontade, você mesmo fazer o que tem que ser feito para você chegar aonde você quer chegar. Mas primeiro você tem que saber aonde você quer chegar, para poder você saber o que tem que fazer. No entanto, nós somos muito acostumados a isso, né? A não ter um plano de vida. Um dia desse, uma menina entrou no WhatsApp comigo e ela disse, não sei se ela está aqui, eu sei que ela não está aqui não, tá? Ela queria uma vaga. Eu disse, ó, você tem que ir para o Carlos. E ela dizendo, eu estou desesperado. Eu quero trabalhar, qualquer coisa. Ou seja, a pessoa está naquela situação que é um desespero, né? E a pessoa fica presa naquilo ali. Aí ela arranja um emprego, qualquer coisa serve, né? Que as pessoas normalmente dizem isso. E a gente, quando eu vou fazer entrevista de emprego, eu pergunto, você está disposto? Eu estou disposto. Pode botar qualquer coisa para mim que eu faço. Pode botar qualquer coisa que eu faço. Porque a pessoa está ali querendo fazer qualquer coisa para poder entrar na empresa e ela não tem um plano, um objetivo. E se ela tivesse um plano, um objetivo, qualquer coisa não servia. Ela tinha que vir pensando, não, eu quero fazer isso, porque com isso aqui eu vou chegar aqui. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês. O tempo é curto, eu tentei ilustrar um pouco o que é uma vida sem luz, uma vida com luz. Então, vamos pensar em fazer um plano de vida. Só vamos pensar em gerenciar uma gráfica enorme, 60 funcionários dando trabalho para ele. O Underline pensar em ter uma chefe gigante lá, um monte de gente dando trabalho para ela. Estou falando disso brincadeira, porque realmente dá trabalho gerenciar, administrar. Dá trabalho ser grande. Ser grande não é fácil, dá trabalho. É por isso que a maioria da gente prefere ser pequeno, porque não dá trabalho. Você só vai acordar, vai fazer o seu serviço e volta para casa. Você não quer crescer, porque se você for crescer, vai ter muita encheção de saco. E ser grande é isso.
Você ser grande é você saber resolver problemas. As maiores empresas, elas são grandes porque elas resolvem problemas de grande quantidade de pessoas. Né? Então, se você quer ser grande, você tem que pensar: sou forte, eu consigo resolver as paradas. Se você quer ser pequeno, você vai se acomodar. Então você, não, tá beleza, vou aqui, vou ficando por aqui dentro. O cara bota pra cá, tu vai, não sei o quê, vai se acomodando com aquilo e simplesmente vai se encolhendo, né? Daqui a 10 anos você vai ver um amigo seu, o cara todo peso, o cara é gerente, não sei o que, é diretor, tu lá, talvez anda de ônibus. Né? Mas tu tá feliz, porque tu tá pequeno, tu queria ser pequeno, né? E o cara tá lá roubando, lá, tá cheio da grana, viajando pra caramba, fazendo essas coisas. Mas você gosta de ser pequeno, você quer ser pequeno. Então tá bom para você. Você passa no ônibus, dentro do ônibus, do seu, do Timão, o cara tá lá no carrão voando, não quer bem. Gente, então é isso. Vamos ter um plano de vida, vamos pensar em que a gente quer ser. Não vamos viver à toa, aleatoriamente, porque só depende da gente. Você ser o que você quer ser. Meu tempo esgotou e tchau, obrigado.